Eu sofro de uma timidez patológica e tenho um verdadeiro pavor a falar em público. Só aceitei vir aqui por causa de uma nobre causa. A primeira coisa que eu pensei foi mandar vir em meu lugar esse robozinho que está presente em todo lugar que eu não posso estar. Tentei negociar, mas não deu. Vai ter que sair. Tchau. A, a população idosa cresceu tanto nas últimas décadas que a gente tem a impressão de que tem muito mais velhos no mundo do que jovens. A velhice que antes era uma exceção, hoje é vivida pela maioria e pode ser muito longa. Quem tem 60 anos hoje pode viver até seus 90, 100 anos. E pode passar um terço das suas vidas sendo velhos. Essa novidade da longevidade, infelizmente, ela vem acompanhada das dificuldades do envelhecer. Depois dos 80 anos, uma em cada 5 pessoas terá algum tipo de demência. Um em cada 4 terá perda de visão. E 4 em cada 5 problema de audição. A estatística da demência é alarmante. A cada 3 segundos surge um novo caso no mundo. No Brasil, já são mais de 2 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Provavelmente todo mundo aqui conhece alguém cujos pais envelheceram e precisam de cuidado. E sabem das dificuldades que esse filho ou filha está passando. Cuidar de um idoso não é tarefa simples. Quem passa por isso sabe. E tudo leva a crer que a maioria de nós aqui vai passar por isso. Vamos fazer parte de um crescente grupo que faz um trabalho invisível e não remunerado, os cuidadores familiares. O bordão desse século pode muito bem ser: cuidador familiar, um dia você será um. E a coisa que já não é simples, ela pode se complicar ainda mais. É o meu caso. Eu tenho 63 anos e cuido da minha babá, que tem quase 90 e vive em João Pessoa, a mais de 2.000 quilômetros de mim. E eu conto essa história da experiência que eu vivo com o propósito de animar todo mundo que vê os seus pais começarem a envelhecer e precisarem de cuidado a não se apavorarem, a não desistirem antes de tentar. E agora que a velhice me ronda, eu gosto de pensar que os mais jovens vão ouvir a minha história e vão ver no cuidado com os mais velhos uma boa causa para abraçar. Eu cresci vendo os idosos da minha família do sertão da Paraíba serem bem cuidados. Desde muito cedo eu sabia da dificuldade, porque eu via minha mãe cuidar da sua avó durante anos, quando ela foi morar conosco depois de enviuvar. Não era nada fácil, mas a minha mãe contava com a ajuda de muita gente, empregados, parentes próximos, até mesmo a vizinhança ajudava. Eu, já pequena, conversava diariamente com a minha bisavó, ouvia suas histórias repetidas, como se fossem ditas pela primeira vez. E eu tinha muito medo, porque sabia que um dia a minha hora ia chegar, e eu não tinha irmãos com quem dividir essa responsabilidade. Eu era filha única. E um dia, de forma inesperada, chegou a minha vez de cuidar. Eu entrei num mundo desconhecido, sem nenhum preparo e com muita solidão. Uma aventura que eu vivo há mais de 20 anos e que transformou definitivamente a minha vida. Foi muito difícil no início, e no início eu nunca achei que fosse possível dar conta do recado. Acabei dando. Eu tive uma infância feliz e normal, com pais zelosos, e como um bônus extra, eu tive a minha babá, a quem sempre chamei de Neném. Neném é uma pessoa completamente peculiar. Ela chegou na minha casa antes de eu nascer, e jovem ainda, pobre, órfã, sem documentos, sem idade conhecida, e com as irmãs que a vida acabou afastando dela. Nenê nunca conseguiu aprender a ler e escrever, e esse analfabetismo trouxe muita insegurança para ela. Ela passou a ver na nossa família tudo o que significava essencial para a sobrevivência: o trabalho e a família. Nenê nunca casou, nunca saía de casa sozinha, nem para médicos, nem para passeios. Nunca viajou. Ela tinha medo de deixar a casa, que era o porto seguro dela.
nunca andou de ônibus e tinha verdadeiro pavor à ideia de entrar no avião. O real talento dela era cuidar e gostar das pessoas. Ela sempre foi babá de todos nós e o nosso bem-estar sempre foi a prioridade dela. Eu saí de casa com 20 anos de idade e deixei meus pais e neném, a quem eu me sentia tão ligada quanto a eles. A minha vida, depois que eu saí de casa, foi seguindo um rumo normal. Casei, fui dar aula na universidade, fiz mestrado, nasceram as minhas 2 filhas, separei, saí de João Pessoa, minha cidade, para vir fazer um doutorado fora e voltar depois que concluísse. Não concluí e não voltei. Não concluí. Bom, depois veio um novo casamento, novo trabalho e uma vida nômade, que me fazia mudar de cidade a cada 2 anos. Mas eu seguia sendo a filha de pais independentes e ativos. Aí, há 22 anos atrás, veio a primeira reviravolta. Meu pai teve um AVC, logo em seguida minha mãe teve um câncer, que a matou meses depois. E a minha família, que antes era independente e nunca havia precisado de mim, estava reduzida a meu pai inválido e a neném que sempre dependeu deles. Num piscar de olhos, eu tive que me preparar para tomar conta dos 2. Eu deixei de ser filha única e passei a ser cuidadora única. E não foi fácil. Eu tinha que me preparar. Entrei num mundo que era completamente desconhecido e de completa solidão. Ficava pensando como cuidar. Na época da minha mãe, tudo parecia mais fácil. Agora, com essa sociedade líquida e as estruturas voláteis do jeito que era, nada parecia servir para me ajudar. Onde estavam as grandes famílias? Cadê a vizinhança prestativa? Tudo havia sumido, havia sobrado somente o desamparo. Nessa situação, sendo sozinha e morando longe, a solução mais natural era trazê-los para morar comigo. Mas antes eu tive que considerar alguns aspectos antes de tomar a decisão. Os médicos me alertavam que tirar um idoso do lugar onde ele vivia podia ter impacto devastador. Ainda por cima, no meu caso, as frequentes mudanças de cidade iam fazê-los passar por repetidas adaptações. Como se não bastasse todos os problemas que eu tinha, eu estava em meio a um tratamento de câncer. Trazê-los para morar comigo me dava medo, porque na hipótese da minha morte, talvez eles não pudessem conseguir viver onde eu estivesse vivendo e não tinham mais para onde voltar. Havia ainda a opção do asilo, mas para minha criação de nordestina, isso estava fora de questão. Só idosos sem filhos estão fadados a essa solução, que é considerado um abandono imperdoável. Como eu não podia largar meu emprego, fazer o caminho de volta para minha cidade e tomar conta deles, eu tive que me estruturar e aprender a tomar conta à distância. E passaram-se 5 anos, eu tive que aprender muita coisa, porque ficava na minha cabeça, como é que vai ser esse cotidiano? Como é que eu vou manter uma casa, providenciar comida, limpeza, manutenção, comprar remédios, roupas, levá-los para o médico, providenciar algum lazer? Como é que eu vou contratar cuidadores e manter uma escala de serviços? Como vai ser isso? Bom, aos poucos eu fui aprendendo, junto com o neném, fui enfrentando esse desafio e veio a minha segunda separação nessa minha vida, que já não tinha mais nada de normal nem de comum. Vivemos assim por 5 anos, até que veio a segunda reviravolta. Morreu meu pai. E eu já me sentia mais preparada para tomar conta à distância, mas mesmo assim eu achava que para mim seria mais fácil e melhor para ela trazê-la para vir morar comigo. E para minha surpresa, ela não quis sair da casa dos meus pais, que ela considerava como sua. E me fez prometer que eu jamais a faria entrar no avião, que ela tanto temia, para sair do lugar dela. Como ela ainda tinha ela tinha autonomia física, eu achei que eu podia atender o desejo dela se eu montasse uma equipe e me organizasse. Eu fiz isso. E fomos aprendendo. Vivemos assim por 10 anos. E veio a terceira reviravolta.
Quando ela já passava muito dos 80 anos, e eu já ia no terceiro casamento, a vida não é só tristeza, a vida também é alegria. Veio a queda, ela caiu. A queda é sempre onde a velhice muda o rumo. Neném caiu, precisou de uma cirurgia, foi para o hospital, semanas de UTI, risco de morte, e quando saiu, passou a precisar de cuidado 24 horas. Aí não tinha jeito. Agora era a hora dela vir morar comigo. Mas como a minha vida não é nada normal, e os problemas andam aos montes, eu descobri o meu segundo câncer. E aí, outra vez, veio o medo de trazê-la, morar comigo, e na hipótese da minha morte, essa estrutura que eu tinha montado, faltar para ela. Que agora era muito mais grave. Era uma pessoa velha, sozinha, analfabeta e sem parentes. Então, eu tive que pensar em como fazer e me reorganizar, porque a estrutura que eu havia montado não podia depender mais exclusivamente de mim. Eu podia faltar a qualquer momento. E aí, depois de meses de negociação com ela, consegui convencê-la a deixar a casa dos meus pais e morar num apartamento, num edifício onde moravam 2 de minhas primas e suas famílias. Foi um sucesso. Ela se deu muito bem lá, ficou mais segura, e eu me senti muito mais apoiada. E isso tem sido assim desde 2013. Estamos vivendo muito bem, mas à espera da 4ª reviravolta. Como foi que eu consegui dar conta desse recado de tomar conta à distância nessas diversas fases? Eu me inspirei num ditado que diz que é preciso uma vila para criar uma criança. É preciso uma vila para cuidar de um idoso. Melhor dizendo, é preciso de uma rede de apoio. Eu acabei construindo essa minha vila e essa rede de apoio. Teci uma rede formada com solidariedade e colaboração, formada pelos parentes, vizinhos, amigos, médicos, cuidadores, provedores de serviços e produtos. Todo mundo que passava tem que entrar na minha rede. E foi ela que me fez dar conta do recado. Sem essa rede, não teria sido possível. Rede de apoio, solidariedade e colaboração. O que eu aprendi sendo uma cuidadora familiar durante todos esses anos? Primeiro, sobre a importância do afeto. Quem cuida de quem gosta já sai na frente com muita vantagem. Cuidar de quem não gosta é estragar a própria vida e desrespeitar o idoso. O afeto que eu senti por Neném foi sempre a grande motivação para eu enfrentar os desafios. Quando não há afeto, é preciso criar. Sobre o valor do dinheiro, obviamente. É preciso construir uma base material para o futuro. Há inúmeras coisas que precisam ser feitas e sem o dinheiro será inviável. Aprendi também sobre o valor da comunicação. É preciso se comunicar muito com o idoso que está distante e com a sua rede. É preciso que eles sintam que você está perto, mesmo estando longe. Aprendi sobre a solidão de quem cuida. O cuidador familiar, único ou não, ele passa por momentos de solidão insuportáveis. Você não ter com quem dividir o peso da responsabilidade dessas tarefas é impensável. Então, normalmente os cuidadores familiares são mulheres. É preciso convencer a família e trazer os homens para participar desse cuidado. As mulheres são muito solitárias e sobrecarregadas nessa tarefa. Depois aprendi que é preciso cuidar de quem cuida. E quem vai cuidar? Não vai ter um cuidador para quem cuida. É muito comum vocês verem as pessoas que cuidam abandonarem as suas vidas. Esquecem da sua saúde, não têm tempo para lazer, não cuidam das suas finanças, dedicam todo o seu tempo. E como não tem quem cuide, o cuidador precisa aprender a cuidar de si mesmo. A ideia não é que cuidar de outra pessoa custe uma outra vida. E, finalmente, eu aprendi sobre como a tecnologia pode ser uma grande aliada. Graças à tecnologia, eu consegui realizar o meu sonho de participar remotamente de uma consulta médica com Neném. Eu convenci uma empresa, que é muito sensível às dificuldades de quem toma conta à distância, de fazer um sistema de telepresença.
É um robozinho a quem eu chamo carinhosamente de Robold. Ele me faz estar presente em João Pessoa, junto com o neném. Com ele, eu posso ir às compras com ela, eu posso passear dentro da casa com ela, eu posso me aproximar da mesa do jantar, saber o que ela está jantando. Podemos conversar numa varanda, ela e o robô, eu de qualquer lugar do mundo, ambas esquecidas da distância que nos separa. Sem esse robô também, eu teria ficado muito mais longe e mais distante do que eu gostaria. E qual é a minha mensagem? Eu fiz do cuidado uma causa. O cuidado de um idoso à distância poderia ter me derrotado, mas ele me trouxe uma oportunidade de aprendizagem e eu me sinto uma pessoa melhor dando conta desse recado. Eu quero ajudar a encontrar uma forma nova de cuidar, menos solitária e mais solidária. Esse mundo onde tudo é etéreo e efêmero, nele é preciso recriar a cultura de apoio com o idoso. Eu quero envelhecer num mundo onde os idosos sejam bem cuidados e os cuidadores familiares bem apoiados. A velhice pertence a todos nós e cuidar dela é nossa obrigação. Essa consulta era uma consulta super importante. Eu tinha recebido o resultado de uma biópsia, ela estava com suspeita de câncer de tireoide, e se não fosse o Robold, eu teria que ter comprado uma passagem de última hora do Rio para João Pessoa, para conversar com o médico. Então, com o Robold, eu pude tirar todas as minhas dúvidas, ainda bem que não era câncer, né? Chega de câncer nessa família. E foi uma consulta tão natural que eu daqui, comandando o Robold com o meu celular, às vezes eu olhava para baixo para me ver magrinha e branca, como o robô. Obrigada. Vamos lá.